Você e todos vocês. Chegou a hora de mais um especial de Halloween. E hoje verão a macabra história do demônio que praticamente assola a vida dos miseráveis em tempos de guerra. O buraco, escuro e profundo. Essa escuridão existe desde os tempos antigos. Fala, adoradores de coisas nichadas que ninguém dá a mínima. Chegou a hora de mais um especial do Dia das Bruxas. Nas edições anteriores já falei de mangá de Junji Ito, falei de uma animação de outro mestre do horror japonês, o Kazuo Umezu, e também falei do filme O Monstro da Lagoa Negra, uma criatura BR causando terror em Hollywood. Brasil! E hoje falarei de Onibaba, que pode ser traduzido como a véia capeta, ou coroa tinhosa, vovó capiroto, ou se fosse um filme do Teleclass, O filme Vovô é foda. poderia chamar capeta em forma de véia, ou capeta em forma de sogra. Mas ai, filme preto e branco. Sim, meu caro amigo afrescalhado, vai ter filme velho preto e branco sim. Hoje é até possível encontrar muitos filmes antigos preto e branco colorizados digitalmente. Mas não sou muito fã disso. Tais filmes foram feitos e pensados para se trabalhar com, entre aspas, essa limitação. Então toda a fotografia, as técnicas de luz e sombra, o trabalho com espaços negativos, tudo isso foi feito e pensado para o monocromático. Portanto, eu não vejo sentido em se perder tais nuances, detalhes e adulterar uma obra só para ver corzinhas. Imagina colorir o filme Nosferatu e perder todo aquele visual imponente, toda aquela sensação dramática no contraste entre luz e sombra, que no jargão do cinema usa um termo chiaroscuro. Nos anos 60, as cores já eram quase que senso comum, mas ainda assim filmar em preto e branco era mais barato. Por isso ainda se via filmes nessa época que não eram coloridos. Onibaba foi dirigido por Kaneto Shindo. Ele filmou durante 3 meses em um pântano de juncos, fazendo toda a equipe viver praticamente como os personagens do filme, sob a ameaça de não pagar os salários de quem abandonasse a produção antes de sua conclusão. Aí, ao saber disso e sendo um fã de cinema de ação de Hong Kong, acabo chegando à conclusão que para se fazer um filme icônico é preciso ter total desrespeito com os funcionários e ter total desprezo pelo assunto leis trabalhistas. Mas antes que venha algum twitteiro detentor de todas as virtudes tentar me cancelar, acho melhor avisar que isso foi uma brincadeira e um comentário sarcástico, e que não apoio a exploração de funcionários e que muito menos sou contra leis trabalhistas, né? Mas tenho que dizer que o resultado final foi lindo. A fotografia do filme é impecável. As exuberantes cenas da vastidão de juncos dançando com o vento. Shindo soube realmente aproveitar muito bem o pouco recurso que tinha. A história do filme se passa no século XIV, período no qual o Japão é assolado por guerra civil. A história gira em torno de 2 mulheres cujos nomes não são mencionados. Uma mulher de meia idade e uma mulher mais nova, sogra e nora, que compartilham um pequeno barraco que é mais baixo que o matagal que o cerca. Elas se aproveitam desses juncos para emboscar samurais desertores e assim roubar suas armaduras e espadas e desovam os cadáveres em um profundo buraco em algum lugar no meio desse matagal. E assim trocam os espólios por comida com um comerciante local chamado Ushi. O cara chama vaca em japonês. Mas enfim, esta é a forma que elas sobrevivem, já que a guerra civil impossibilitou que os camponeses conseguissem cultivar normalmente. Enquanto o Shi lucra vendendo armaduras e armas roubadas para os guerreiros, já que tais recursos estão cada vez mais escassos, muitos chegando a improvisar usando bambus para fazer lança. O filme deixa bem claro a miséria e decadência que as duas vivem, ou melhor, que o povo japonês vive. Por mais que o filme todo se passe nesse pântano e gire em torno desses poucos personagens, o longa deixa evidente o clima de desesperança, pobreza e fome que assola a população diante dessa interminável guerra civil. Mas as coisas mudam quando Hachi retorna, um vizinho que deserdou da guerra juntamente com o filho da mulher mais velha. E
também é esposo da mulher mais jovem. No entanto, Hatch trouxe a notícia que ele acabara sendo morto enquanto escapava. Acho difícil falar mais qualquer coisa do enredo sem entregar algo que possa atrapalhar a experiência de quem ainda não assistiu. Esse filme costuma ser catalogado como sendo do gênero Yurei. Yurei, a grosso modo, é uma categoria de fantasmas do folclore japonês. Então, cinema Yurei é um subgênero do cinema japonês de filmes de terror, e teve seu auge nos anos 50 e 60. Apesar de Onibaba ser classificado como tal, alguns fãs discordam que se trate de um filme Yurei de fato. Mas enfim, você pode considerá-lo como um filme de horror, drama de época, ou até mesmo uma pornô chanchada se quiser. No fim, isso não passa de mera convenção, uma formalidade. A necessidade humana em catalogar e reduzir cada coisa dentro de alguma nomenclatura. Talvez surja alguém dizendo, mas como isso pode ser um filme de terror? Nem dá tanto medo assim. Pois é, terror não se resume a sustinhos. O terror pode proporcionar diversos sentimentos. O desconforto, tensão, melancolia mórbida. Onibaba apresenta um terror psicológico, um terror real e perturbador. Vale dizer que muitos por aí agem como se o terror japonês tivesse começado com Ju-on ou Ringo. Sim, esses que infelizmente muitos só conhecem por suas versões americanizadas broxas, chamadas de O Grito e O Chamado, respectivamente. Enquanto exaltam o terror japonês noventista, negligenciam essa era do cinema Yurei dos anos 50 e 60, com títulos como Onibaba, Kuroneko, Jigoku, que influenciaram muito a produção de mídia japonesa, além desses filmes ter influenciado diretamente Ringo. E uma curiosidade é que o diretor de O Exorcista menciona Onibaba como inspiração para fazer o demônio Pazuzu. Talvez alguém que assista diga: o filme é muito arrastado, parado. A trama poderia ser resolvida com menos tempo. Calma, meu amigo de ejaculação precoce. Existe algo que se chama preparar o clima, tá ligado? Criar um ambiente. Acho que essa gente não deve ser muito fã de fazer preliminares. Às vezes uma construção de universo bem feita exige um tanto de sutilezas. Afinal, o que seria de uma obra de arte se não existisse o fator contemplativo, né? Nem sempre o mundo foi tão imediatista como é agora. A vida real não caminha na mesma velocidade da internet, meu amigo jovem dinâmico. Imagina querer que um sentimento de isolamento, o modo de vida miserável no meio do pântano no Japão do século XIV, seja expressado como um arrastar de um dedo na porra do TikTok. Além da já exaltada direção de Kaneto Shindou, uma bela fotografia, também é preciso elogiar a atuação da atriz Nobuko Otoa. Não vou adentrar em mais detalhes da trama de Onibaba, mas é um filme enigmático, que pode trazer diversos questionamentos e interpretações. Como a guerra afeta a vida de todos ao seu redor, mesmo aqueles que não estão no campo de batalha. Terror não está nos sustos ou na violência gráfica, está na desintegração das relações sociais e morais, a destruição de laços familiares em tempos caóticos, a natureza humana como um monstro. Os humanos são os verdadeiros demônios. Sim, Last of Us não inventou isso. Em um mundo caótico, as pessoas se desumanizam, passam a ser movidas por desejos egoístas, traição, manipulação. A vida passa a ser banalizada. Matar se tornou senso comum. As pessoas temem que demônios as punam por seus pecados, mas elas mesmas são o próprio demônio e o inferno é criado pela brutalidade e corrupção humana. E essa é a treva profunda, que existe desde os primórdios da humanidade. Uma escuridão tão profunda quanto aquele buraco fétido usado como sepultura coletiva. Mas antes, uma palavrinha do patrocinador. Muito obrigado a todos vocês. Vocês ajudam a tornar esse canal possível. A praga do dia! Que você fique assistindo filmes calcados em computação gráfica com roteiros escritos por IA por toda a eternidade. Caso você não dê o Rider Kick e compartilhe praticamente o programa de hoje.